primeira coisa que tem que fazer aqui é transformar esse expoente que está negativo, né, transformar em positivo. Para fazer isso, a gente vai inverter a base, que isso aqui é uma coisa só, é uma potência só, tá? Então, eu vou repetir o meio, o menos, e agora eu vou inverter o que está dentro do parênteses, ou seja, quem está embaixo vai para cima, o sinal negativo continua, tá? Ele é da fração. Ele não é nem do 1 nem do 3, ele é da fração. Então, ele continua, o 3 estava embaixo, vem para cima, o 1 estava em cima, vem para baixo. E aí, o expoente muda o sinal, entendeu? Então, para mudar o sinal do expoente, a gente inverte a base. Inverteu a base, o que é menos 3 sobre 1? Menos 3 sobre 1 é menos 3 dividido por 1. E isso é menos 3, certo? Tudo que a gente divide por 1 dá ele mesmo, né? Então, esse menos 3 ele está elevado ao cubo, né? Então, vai ficar assim, olha, menos 3 sobre 1 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que menos 3 ao cubo. E o que é menos 3 elevado ao cubo? É menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3, ó, menos com menos dá mais. 3 vezes 3, 9. 9 vezes o menos 3, né, que sobrou aqui. Primeira coisa, sinal. Mais com menos dá menos. 9 vezes 3, 27. Então, isso aqui, olha, que está dentro do parênteses, né, tudo isso aqui, tá vendo? Isso aqui deu menos 27, então eu vou substituir. Então, vai ficar 1 meio menos 27. Concorda? Aqui dentro do parênteses ficou menos, né? Agora eu vou eliminar o parênteses, ó. Se ele fosse positivo, eu nem colocaria parênteses. Mas para não ficar dois sinais de menos juntos, né, eu tenho que colocar esse parênteses. Agora, esses dois menos aqui, eles não podem ficar assim, ó, meio menos 27, né? Eu não posso fazer isso. Tá? Então, esses dois sinais eles têm que virar um só. E o menos com menos, né, a gente vai para a regra da multiplicação e divisão. Sinais iguais dá mais. Então, ficou meio mais 27. Olha, meio mais 27 é 27,5, concorda? Só que provavelmente a professora vai querer em forma de fração, né? Então, a gente tem que descobrir um denominador em comum, né? O 27, como ele não está em forma de fração, você pode colocar um 1 aqui embaixo, olha. Então, você coloca um 1 e você vai calcular o MMC de 2 e de 1. Tá? Ou então, você pode multiplicar 2 vezes 1, 2. Aí, você vai comparar a primeira, você vai ver quais números que vão aqui em cima. Ó. Eu não posso repetir, eu tenho que calcular, né? Tinha aquela regrinha, né? Você pega o número de baixo, você pega o MMC, divide pelo número de baixo, multiplica pelo de cima, né? Só que uma outra maneira é você comparar as frações. Olha, ela era 1 sobre 2. Embaixo, continua o 2, ou seja, não mudou o número de baixo. Se não mudou o número de baixo, o de cima também não vai mudar, vai continuar 1, certo? Então, aqui vai ficar 1 mesmo, olha. Agora, aqui, olha, era 1 embaixo, agora ficou 2. Você vai ter que ver qual é a relação que o 1 tem com o 2, né? Ou que o 2 tem com o 1. O 2, ele é o dobro do 1, concorda? Então, se o número de baixo dobrou, o de cima também vai dobrar. Então, aqui em cima vai ser o dobro do 27, entendeu? Vai ser o 54. Aí, se você fizer por aquela regrinha antiga, né, que os professores ensinavam antigamente, pega o 2, divide por 1. Quanto que é 2 dividido por 1? 2. 2 vezes 27, 54. Entendeu? Mas você pode também fazer desse jeito que eu falei. Você compara o número de baixo, né? O que ele é. Se ele é igual, mantém o de cima igual. Se embaixo for o dobro, o de cima também vai ser o dobro. Se o de baixo for o triplo, o de cima também vai ser o triplo. E assim por diante. Agora que os denominadores ficaram iguais, agora sim eu posso repetir o denominador e somar os numeradores. Então, 1 mais 54 dá 55. E se você fizer a conta 55 dividido por 2, você vai ver que vai dar 27,5, né? Que era aqui, olha, quando a gente tinha meio mais 27. 27,5, certo? Essa foi a letra A. Vamos para B? Então, aqui na B, a gente tem uma expressãozinha, né? Tem uma multiplicação, a gente tem 3 termos. Tem o 2, que é o número inteiro. Tem uma potência aqui, né? Que é uma fração na base e uma potência de expoente negativo. E está dividindo por uma outra potência, né? Com base fracionária. E a potência aqui já é o expoente positivo. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai primeiro transformar esse menos 1 aqui em 1. Vamos mudar o sinal desse expoente.
tá? Porque não dá para calcular potência com expoente negativo. Então, vamos repetir o 2 vezes. Eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Vou fazer aqui num rascunho aqui. Então, olha, o que é esse menos 3/5 elevado a menos 1? Para mudar o sinal do expoente, eu tenho que inverter a base, né? Então, o 5 estava embaixo, vai para cima. O menos ele é da fração, né? Como já tinha dito antes. O 3 estava em cima, vem para baixo. E agora sim o expoente muda o sinal. Era menos 1, vai ficar 1. E o que é alguma coisa elevado a 1? É ele mesmo, né? Então, menos 5/3 elevado a 1 é igual a menos 5/3. Certo? Então, eu já posso substituir esse menos 5/3 aqui. Né? Então, eu vou pôr aqui menos 5/3. Então, vai ficar assim, ó, menos 5/3 dividido, aí o que é menos 1/5 elevado ao quadrado? Tudo que é elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Então, vai ficar menos 1/5 ao quadrado, ou seja, menos 1/5 vezes menos 1/5. Sinal negativo, primeira coisa que a gente vê é sinal. Então, como a gente está multiplicando, né? Então, a gente vai ver menos com menos, dá mais, né? Nem precisaria colocar. Como estamos multiplicando fração, eu já ponho o risquinho da fração aqui, olha. Aí, como que eu faço multiplicação de fração? Multiplico de cima vezes o de cima e de baixo vezes o de baixo. Então, em cima vai ficar 1 vezes 1, 1. Embaixo, 5 vezes 5, 25. Então, isso aqui é o resultado de menos 1/5 ao quadrado, tá? Mais 1/25. Então, eu vou substituir aqui, no lugar disso aqui, né, de tudo isso aqui, olha, eu vou colocar o mais 1/25, tá? Aí, preciso colocar em parênteses? Não precisaria, tá? Mas eu vou colocar porque é bom habituar a colocar sempre entre parênteses, tá? Para não ficar dois sinais juntos, ó, o vezes, o dividido e o mais. Agora, o que a gente faz primeiro? Né? Tem uma expressão com dois sinais. Tem um sinal de vezes, uma multiplicação e uma divisão. Eu não posso multiplicar esse com esse e dividir esse com esse. Não posso. Tá? Um número ele só pode participar de uma operação. Então, quem que eu faço primeiro? Primeiro a gente faz multiplicação e divisão. Né? E depois a gente faz adição e subtração. Então, se tiver uma multiplicação e uma divisão, o que eu faço primeiro? Quem aparece primeiro? Então, eu faço isso aqui primeiro. Ó. Ele está na frente, então ele faz primeiro. O que é multiplicar 2 vezes menos 5/3? Ó, vou fazer aqui. 2 vezes menos 5/3. Tem sinal de menos, primeira coisa que a gente vê é o sinal. Tá? Se fosse tudo positivo, eu não precisaria me preocupar. Mas se tem um negativo, se preocupa com o sinal primeiro. Então, o 2 é positivo, está multiplicando com o 5/3 que é negativo, né? Então, mais com menos dá menos. E é uma multiplicação de frações também, mas você fala assim, mas o 2 não é fração. É só você colocar um 1 se você quiser. E aí multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. E em cima vai ficar 2 vezes 5, 10. E embaixo, 1 vezes 3, 3. Então, olha, essa multiplicação 2 vezes menos 5/3 dá menos 10/3. Tá vendo que era só multiplicar o 2 com o de cima e repetir o de baixo? E aí vamos copiar essa outra parte. Tá dividindo por 1/25, né? Não vou pôr o sinalzinho de mais porque não precisa, tá? Quando tá sem sinal, subentende-se que ele é positivo. Como que eu faço divisão de fração? Eu repito a primeira fração, a divisão ela vai se transformar numa multiplicação e eu vou inverter essa base aqui, olha, eu vou inverter essa fração. Tá? Então, o 25 estava embaixo, ele vem para cima, e o 1 estava em cima, vem para baixo. E aí, multiplicação eu faço normal, né? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Ó, tem sinal negativo, tá vendo? Então, menos com mais dá menos. 10 vezes 25, é só colocar um zero depois do 25, né? 250. E embaixo, 3 vezes 1, 3. Então, dá menos 250/3. Essa é a resposta da letra B. Já volto com a C aí, tá?